Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje dando continuidade, né, nas nossas lives, como toda semana, até o dia 9. Antes de nós chamar a nossa convidada para falar sobre maternidade e deficiência, que o mais importante do que tudo é a maternidade, eu queria agradecer a todas as pessoas que estão sempre junto no acompanhando, que estão entrando ao longo das lives, contribuindo, compartilhando e também que vocês interajam mais conosco sem medo, que não tem certo e não tem errado. Então, para a gente começar, eu vou chamar a Viviane, que ela vai falar para nós um pouquinho da experiência dela. E aí depois a gente vai interagindo e vamos falar mais um pouquinho também do workshop que tem dia 9/7, para vocês não esquecerem. Quem quiser se cadastrar, é só linkar no botão que tem aqui na minha bio e também na descrição do workshop e também no Facebook. E espero todos vocês. Obrigada. Agora sim, oficialmente. E aí, Oi, Tata. tudo. Eu tô com saudades de você, das meninas. Eu quero ver elas, diz pra elas não terem vergonha. Vamos ver se elas aparecem. Estamos assistindo no outro computador ali. Sim, e queria que o primeiro, pra gente começar, como eu faço com todos os convidados, que se apresente um pouquinho, para depois nós Uhum. desenvolver o assunto. Tá bom. Bom, então, como já sabem, né, eu sou a Viviane. Eu hoje estou com 40 anos, tenho duas meninas, somos casados há 15 anos. E a minha menina mais velha, que tem 13 anos, ela é síndrome de Down. A mais nova tem 7 anos, não tem nenhuma deficiência. E o assunto hoje, então, seria sobre maternidade. Eu concluí minha graduação quando a mais velha nasceu. Eu concluí a graduação em 2016, então bem recente, em serviço social. Trabalho como educadora profissional no SENAC. E tenho uma caminhada aí na parte de atendimento ao público, na parte da escola, fiz magistério. Isso me ajudou muito também com a minha filha. Sim. A Viviane, além de mãe, como a gente diz, ela ajuda nós bastante na nossa associação lá na Láqua e em outras associações também, que ela está sempre presente, né? E também contribui muito com os feedbacks para mim, para que eu possa evoluir no meu trabalho aqui online, que eu acho que é muito importante, e também nas nossas ideias, né? De tentar fluir, de que melhore e que evolua o que precisa ser evoluído nesse nosso assunto que é muito amplo, né? Primeiro A eu queria. gente, perdão, Pode falar, desculpa. a gente contribui sempre com o que a gente aprende, né? Me Sim. aproximar da deficiência faz com que a gente aprenda no decorrer da vida. Então, é naquilo que eu observo, nos estudos que eu fiz, mas dentro da minha realidade. E sempre que pode, Ah, sim, a gente tá aí, a gente tenta ajudar, mas é bem complexo. Tu sabes o quanto a gente trabalha e você também é corrido, a gente não dá sim. conta de tudo, a gente atende uma parcela, né, do que consegue. Com certeza. Eu queria que primeiro você falasse realmente dessa tua experiência. Duas filhas, cada uma com a característica, a questão da deficiência, a outra sem deficiência, como que foi todo esse processo, desde a infância até a fase que elas estão agora. Pode desenvolver tranquilamente o assunto. A gente fica um pouco nervosa, mas a história é longa, né? A Luana, que é a que tem síndrome de Down, a mais velha, que está com 13 anos, não foi uma gestação planejada, mas foi uma gestação muito tranquila, assim, foram 9 meses muito tranquilos, sabe? Não tive nenhum mal-estar, nenhum desconforto, nada, foi tudo muito tranquilo. E eu digo que a gente costuma se descobrir mãe no momento da concepção, né? Quando a gente sabe que tem um Sim, bebê na barriga, o sentimento de maternidade flui. E cada um com a sua experiência. Então, assim, os meus sentimentos naquele momento, eu tinha 26 anos, não era nenhuma menina, mas eu não tinha
planejado, ou seja, não estava naquele momento aquele bebê. Mas tudo foi se organizando, a gente foi construindo devagarinho. E quando ela nasceu, que foi esse momento do despertar, né, da deficiência, de ver que aquele bebê idealizado, aquele bebê que a gente imaginava que levaria para casa, que ia vestir a primeira roupinha, nada disso aconteceu. Não são assim com todas as crianças com deficiência, nem com todos os bebês, mas a minha foi para UTI. Então, teve essa passagem de se vai ficar bem, foram várias situações ali, vários sentimentos. A única coisa que eu tinha certeza, e meu esposo na época, é que a gente queria nosso bebê conosco, sabe? Em momento nenhum eu fiquei descrente de que ela não fosse sobreviver, em momento nenhum eu achei que não fosse levá-la para casa, eu só não sabia quando nem como. E a síndrome de Down era o que passava mais despercebido, era o que menos fazia sentido naquele momento. Eu queria o bebê em casa. Então foram 8 dias de UTI em estado regular, assim, não grave, mas a médica disse que sim, que ela corria risco, principalmente nas primeiras 24 horas. Ela teve uma parada cardiorrespiratória. Só fomos saber que era síndrome de Down no momento do nascimento. Foi um bebê de 9 meses, de 39 semanas, parto cesáreo. Com E todo junto com pré-natal, com todo tudo pré-natal certinho, tudo normal. acompanhado. Não era uma mãe de idade avançada, que o pessoal costuma Sim. falar, tem mais de 40 anos, não era uma mãe de idade avançada, era a primeira gestação, tinha uma boa saúde, então não teve relação. As pessoas às vezes têm medo, vai nascer com alguma deficiência. Não sei, gente, isso não tem algo pronto que a gente possa descrever. Naquele momento, tivemos essa situação e aprendemos a lidar com ela. E foi fácil? Nada é fácil, acho que criar filho nenhum é fácil. Como eu tenho duas meninas diferentes, enfim, todos somos, né? A gente vê bem a dificuldade que é criar um filho hoje em dia, seja com ou sem. Não vou fazer a apologia e dizer não, foi simplesinho também, não. São várias Não. terapias. Entra naquele momento, te rouba o sonho daquele bebê que tu leva para casa e tu veste, e te trazem muitas necessidades que são médicas, que são da ciência, e tu tem que aprender, e tu tem que correr atrás. Não tem esse tempo de ficar talvez só namorando o bebê. E eu sinto essa diferença assim, da quantidade de beijo, de curtir um bebê que não tem deficiência e das nossas preocupações. Sim. Ah, oi? Travou um pouco, travou a imagem. Acho que o som também. Voltou? Oi. Tinha dado uma Agora travada. voltou. Eu não sabia se eu continuava falando. Não, é Enfim, que como isso está acontecendo, eu acho que em função de muita procura da internet ultimamente. Mas vamos tentar que, se der para sim, ouvir a voz, tá bom, né? Porque o que importa é o conteúdo também, né? é certo. Principalmente o E daí, conteúdo. obrigada. Então houve toda essa busca naquele momento, de olhar para esse bebê e olhar para esse bebê com um certo cuidado, uma preocupação de que se ele ia ficar bem, quais os profissionais que eu tinha que consultar, qual era a estimulação que tinha que ser feita, uma rotina de segunda a sexta, entre inúmeros profissionais, aí depois tu consegue conciliar, segunda, quarta e sexta você vai na terapia ocupacional, você vai na fono, você leva no pneumologista, são vários compromissos que tu não tem com uma criança que não tem deficiência. Mas te cabe a isso. Sim, E aí tu põe à prova o teu sentimento de maternidade. Será que você está sim, preparada para dar conta de? Porque a maternidade traz aquilo que foi idealizado, né? Traz um imaginário. Eu ia ficar 4 meses de licença, voltava a trabalhar. De repente eu já sabia que isso não ia mais acontecer. Que a minha vida vinha já com um outro propósito, o propósito de cuidar dessa menina para que ela ficasse bem. E aí vem mais alguns estigmas, né? Algumas coisas que a gente escuta na vida. Porque eles são atrasados. E daí eu escuto isso e eu digo, se ela é atrasada, quanto mais eu estimular, mais eu incentivar, sim. mais rápido ela vai aprender e uma hora a gente chega junto. O que é uma utopia, né? Sim, eles têm habilidades como todo mundo, todas as crianças Sim. aprendem no seu tempo, no seu ritmo, mas a dificuldade é um pouco maior. E tem coisas que às vezes ela não consegue. Hoje, com 13 anos,
a fala dela ainda é uma fala pesada, algumas palavras não são bem compreendidas, ainda come alguns sons. A gente que é de casa consegue se relacionar melhor, mas as pessoas de fora precisam de ajuda. O aprendizado é um aprendizado que não acompanha tantos colegas. Aí já fui lá para a alfabetização, né? Mas na escola, até a quinta série, que tem aquele, posso? Aquele professor Pode? único, é mais fácil, porque tu tens um professor que gerencia toda a turma, que faz o diálogo, que aproxima o estudante. Quando ela vai para séries onde tu tem um professor por área, a gente sente o distanciamento e a dificuldade do todo. O professor de preparar conteúdos, de fazer essa integração, de quando oferecer um trabalho de grupo, que todos aprendam qual é o papel do aluno com deficiência para ajudar, principalmente quando a deficiência é intelectual, que faz um distanciamento para acompanhar o processo que está sendo. E eu sinto que se deixa muito para que o aluno, que eles se socializem e que eles se ajudem. Mas não é isso que nós, como pais, gostaríamos, né? Nós, como Sim. pais, gostaríamos de ver eles realmente exercitando aquilo que eles podem. O sonho da gente, eu não quero que ela faça uma resenha, mas que ela possa me escrever um bilhete, que ela Sim. consiga comunicar de uma forma melhor, que ela consiga entender e codificar a escrita. Os nossos desejos são mais simples. E trabalhando dentro da minha perspectiva, que tem a dela, né? Qual é o dom, o gosto dela? O que ela quer fazer? E daí a gente tem que, como pais, como família, ir mediando e dentro das nossas condições e oportunizando que eles possam experimentar outras coisas e vivenciar, né? Que ela possa conhecer a dança, como ela conheceu contigo, né? Que tu deste Isso. aula de dança para ela, agora estamos em isolamento. Sim, dança muito bem. Adoro uma câmera, Luana, por isso que eu achei que ela ia Adoro. estar aqui. É, mas o filmezinho tá interessante lá, por isso que não veio. Sim. Mas eu chamo depois para ver se vem dar um oi. Mas é bem isso, ela experimenta dança, ela experimenta natação lá no lago. Nas primeiras aulas a gente imagina, né? A gente imagina, vai Sim. sair nadando, vai virar uma competidora. Às vezes não é o forte dela, ela realmente não se demonstra interesse até hoje já de querer ser uma nadadora, mas ela gosta da atividade, no lúdico, né? E é um gosto dela, não é pela questão da Sim, deficiência também, né? Talvez ela não então, queira ter essa questão da exatamente. competição, né? Uhum. A gente vai oportunizar. Agora ela faz 14, o mês que vem ela faz 14. De oportunizar para ela outras vivências. Agora a gente já começa a falar sobre o mercado de trabalho, realmente. Como é que eu vou promover para ela esse acesso, né? E a gente tem essa preocupação de que a gente viva muitos anos para estar aqui, para eles poderem contar com a gente. São os cuidados que tem, junto com todas essas experiências de médicos e profissionais, hoje muito mais tranquilo, Sim. mas sim, o primeiro, segundo ano é uma atenção integral para as necessidades médicas. E o que eu ia te perguntar? Aí você abandonou sua carreira, sua vida profissional na infância da Luana e Por um aumentou ano e todas meio, essas questões, né? Fala um mas pouquinho de por um como ano e foi meio. esse período. Oi? Assim, eu naquele momento saí do trabalho, mas por um ano e meio. Quando eu vi Sim. que ela tinha um nível de autonomia, assim, que ela sabia, que ela conseguia comer com a sua mãozinha, que a gente foi quebrando alguns estigmas dessa coisa da necessidade, eu fui sentindo segurança de que ela poderia viver e viver tranquilamente sem mim, de uma forma com seus pares, com o apoio de outras pessoas. Saio da caixa de que só eu sei É, fazer. Só a mãe faz, né? Eu sou a melhor, ninguém consegue fazer melhor que eu, porque a gente tem muitos disso com qualquer filho, né? Imagina então com um sim. filho que traz um cuidado a mais. Que eu saí disso, eu decidi voltar ao mercado de trabalho. Isso não foi fácil. As portas que eu bati, muitos me diziam assim: tu tem um currículo muito bom, mas sabe, né, com a menina especial. E É. daí, até que um me empregou, bem num discurso assim de eu vou te ajudar, mas eu agradeço a ele muito, porque realmente a ajuda que ele me ofereceu naquele momento, com um trabalho temporário, me oportunizou ver que eu podia, que estava tranquilo, que eu dava conta de, mesmo com algumas crises, porque a gente tem muito essa coisa do retorno ao lar. Será que eu estou dando conta da minha casa? Sim. Será que eu não estou trabalhando fora? E é uma culpabilização feminina, né, da Toda mãe, cultura né? Toda ainda. mãe tem essa questão. Infelizmente, ainda dessa cultura de sobrecarregar a mulher sobre a questão familiar, não que meu marido não partilhe, porque ele partilha praticamente de igual, Sim. sabe? Eu tenho esse conforto do meu companheiro estar comigo, que a gente sabe que muitos pais de crianças com deficiência vão embora, essas mães criam os filhos sozinhas, né? Não é meu caso. Eu fui bem assistida
Eu tive a sorte de ser bem assistida de um companheiro que permaneceu comigo, que me deu todo o apoio e dá até hoje, e de uma família apoiadora também, sabe? Eu não sofri esse preconceito da família. Sim, muitas dúvidas, a gente escuta muita coisa, de medo. Eu tive primas minhas que ligaram, Vivi, eu estou grávida, será que meu bebê vai nascer assim? Eu dizia, não, calma, foi um E é acidente normal com genético. o desconhecido também, né? A gente ter esse medo, né? Essas dúvidas. E que bom que as pessoas perguntam, porque tem que Sim. perguntar. Não digo que sempre a gente fica sorrindo, às vezes dá aquela É. travadinha conforme o que vem, sabe? Mas aí eu lembro do nosso papel, que se a gente não proporcionar, a gente não abrir o caminho para que os nossos filhos sejam aceitos, para que as pessoas com deficiência tenham voz, quem vai fazer? Se a gente não abrir Sim. essa porta, se a gente fica nessa zona. Esse foi um dos motivos que eu aceitei teu convite, morrendo de medo, mas devido a essa necessidade de ser falado, da gente se expor Sim. também e permitir que as pessoas tenham coragem de falar. Eu costumava dizer para um professor da escola que quando ele chamar pais de crianças com deficiência para conversar, a gente está muito sempre na defensiva, porque a sociedade não é muito boa, né? Ela é cruel com a gente. Ela nos traz o olhar, um peso, ela traz essa resistência que vai nos endurecendo. E que ele tem que estar preparado para receber esses pais, primeiro, brabos. Eles vão chegar assim, cansados de não serem vistos, do filho ser tratado como um problema ou um empecilho, e não ter porque fala-se da inclusão, mas a inclusão de fato, a gente escuta a frase, os alunos da inclusão, todo mundo tem que ser É. incluído. Tem alunos que não têm deficiência, mas que também estão isolados. Cada um Então a tem o gente seu vê jeito de aprender, né? Sua característica. sim, a necessidade de um mediador não é para ele ser um foco de que exclua das outras participações. O mediador é uma pessoa que proporcione a inclusão, que facilite o acesso, e não que seja o único sujeito com que a criança se relaciona. Então a gente vem com toda essa bagagem e vai chegar já bravo com o diretor, ou com a professora, ou com quem quer que seja. No segundo momento que ele escuta, esses pais respiram e a porta se abriu. Agora a gente consegue conversar. Mas tem que deixar esse pai trazer essa angústia. Nem toda a família consegue, ou por recursos financeiros, ou por N questões. Eu me formei em 2016, bolsista ProUni, 100%. Não foi fácil. Eu já tinha 2 filhas, porque eu tive outra no meio do caminho daí. Sim. Então, não é fácil, mas são escolhas que a gente faz. Nem todo mundo vai atrás da informação dessa forma, porque se a gente é dona de casa e cuida do filho em tempo integral, as atividades de casa agora em isolamento, tanto homens quanto mulheres devem estar sentindo o quanto isso é pesado, é cotidiano, é cansativo. Sim. Às vezes eu termino aqui 9 horas da noite e eu ainda tenho que tomar banho, eu tenho que botar elas na cama, elas fizeram as atividades da escola. A gente tem que A, estar funcionando. Aqui a minha mãe está colocando que os pais que têm filhos com deficiência sempre têm que estar lutando para a aceitação, né? Isso realmente é uma questão bem grande, essa luta, né? E que nem você disse, por sermos seres humanos, às vezes cansa. Mas se nós Uhum. cansar, quem que vai fazer isso por nós, né? Não, Então, eu acho que bem aquilo que dizem, quando nasce um filho com deficiência, nasce uma mãe lutadora junto, sabe? sim, Porque a gente abraça e vai junto com o filho. E que bom que tua mãe tá aqui junto, tá aí te dando apoio, né? Mostrando a sim, maternidade. E a gente vai à sempre, guerra mesmo, se precisar. E isso tem ou não deficiência, na verdade, né? Que claro. mãe para filha é uma Mãe é leoa, né? mãe. Sempre. E aí, aqui você falou dos mediadores. Na escola, o mediador, ele deveria ajudar, deveria ou tem que ajudar, né? Não fazer tudo Uhum. pela pessoa, porque tem que estimular ela a Claro. se desenvolver também, né? Não sei como que você enxerga isso, pode falar um pouquinho para nós de como que está sendo esse processo com a Luana? Uhum. A Lu teve pessoas sempre maravilhosas. Eu digo que a minha filha sempre teve muita sorte. Ela sempre teve pessoas de bom coração. Mas a gente Sim, sempre tem essa conversa, né? Tipo, guardar o material na mochila. Às vezes, pela demora, o mediador ou o monitor, como chamam na escola, cuidador, enfim, isso. quer fazer pela criança. Não, faça. Esse momento é dela, de saber a ordem. Até hoje ela coloca o estojo no meio dos cadernos, aquilo vem bagunçado.
E é algo básico, ela tem que saber onde bota o caderno, que o estojo vai em cima, que os cadernos ficam. É uma questão de organização para como segurar a mochila, para a mochila não machucar, né? Então, Sim. o mediador ele tem que dar apoio, esse suporte para que ela faça essa organização e sem inferir no momento dela de autonomia também, que são pequenos. A gente nunca teve um cuidador direto. Agora, esse ano, eu entrei na justiça ano passado e o juiz deu parecer favorável para que ela tenha um cuidador, um monitor, eu não sei que linguagem eles vão chamar, para que alguém apoie. Exatamente pelo fato dela estar no segundo ciclo, ela está na 7ª série, e Sim. esse entra e sai de professor, o que acontece é que ela fica meio solta, não tem essa continuidade do que ela faz. O caderno acaba vindo meio vazio, com palavras soltas, ela não tem um processo. Então, ela vai para a escola, ela fica 4 horas, mas ela não aproveita as habilidades de alfabetização que são oferecidas, porque eu entendo que é difícil, professor, com 45 minutos de aula, acho que não tenho bem certeza, Sim. entrar, passar o conteúdo de matemática para 30 crianças e ainda fazer uma atividade dirigida. Mas é o que temos, é o papel, é esse o esforço É isso que eu necessário a ia ser feito. comentar. É esse o Também a esforço gente necessário. entende o outro lado, né? Mas eu também quero resultados para ela, por isso que eu entrei na Com justiça. E que certeza. pena que tive que fazer isso, porque me passa a impressão de. A impressão não, tá na lei, né? Tá na lei, de que é direito. Sim. É direito dela, né? Tá na lei, é direito. E a gente não consegue fazer valer sem ir na justiça. A lei é muito bonita, né? Mas na prática também a gente entende que as escolas às vezes não têm as condições do que se precisa, pelo menos o mínimo. Mas como tem professores que fazem, tem professores que Uhum. têm dificuldade. Então, por que que os que fazem conseguem, mesmo tendo toda essa bagagem, tendo essas turmas enormes, e os que não conseguem? Então, é essa que é a questão que também que a gente gostaria que cada profissional refletisse, né? Porque E a gente, nós Desculpa. ah, Nós, pode. família, a gente sabe que é difícil, que não é um processo fácil. Mas não foi fácil quando o nosso bebê nasceu, a gente foi atrás. Também não foi o fim do mundo, sabe? Assim, Não, as coisas aconteceram, tudo teve seu tempo. O professor é capaz, é a pessoa mais indicada, e a gente sabe o valor que ele tem, o quanto ele é sim. bom no que ele faz. Hoje, o isolamento mostram para nós, né, o como o professor é Sim, importante. Então, a gente sabe que ele pode fazer. Eu sei que às vezes a gente tem essa sensação de que eu não sou capaz. Todo mundo passa por isso. Mas então conversem com as famílias. Ainda existe um conflito muito grande para que se sente esse dialogue. Teve uma prof uma vez que ela não deixava ela usar tesoura ou tinta, porque ela tinha medo que ela se cortasse ou que ela se sujasse. E sentando com ela, porque os trabalhinhos vinham sem cor, a gente descobriu junto que era isso. E eu disse para ela que estava tudo bem. Eu sei que os sim, pais às vezes ficam chateados quando a criança vai suja. Eu entendo também que ela deve ter tido alguma outra experiência que causou essa impressão. Mas temos que conversar. E talvez temos que conversar com essa família que acha que porque a criança sujou a roupa, tem que brigar com a professora, que não tem cabimento isso, não. sabe? A escola é um espaço de experiência, de vivências. Então não tem espaço mais rico para que as pessoas com deficiência estejam lá pelo fato desse despertar, desse descobrir que a gente não oferece em casa toda essa mágica que a escola oferece, todo esse aprendizado. Sim, e sim, né? Porque até quem se capacitou e tem não digo nem o dom, mas que tem vontade disso, são os professores, né? Então nós também agora estamos nessa situação de como ensinar quem está em casa para que consiga aprender, né? Adquirir o melhor possível. Então a gente entende o papel do professor. A minha mãe também está colocando aqui que sim, isso é uma evolução que ocorreu, porque na minha época não tinha nada de mediador, então era a professora titular e às vezes os colegas, né? Que eu também não, nesse sentido, não tive dificuldade. Os colegas sempre tiveram muito à disposição, me ajudavam, mas era uma professora para toda a turma e sem o mediador. Então, essa foi uma evolução que teve, apesar de tudo que ainda precisa ser organizado, né? Não sei se É, quer eu, falar alguma coisinha sobre isso. quando eu, não, quando eu estudava também, eu lembro que eu tive um colega que tinha uma deficiência física. E assim, era um distanciamento. E eu só fui fazer essa reflexão quando eu tive a minha filha.
E que sim. bom que é em outros tempos, porque eu lembro do distanciamento que a gente tinha desse colega. Não sei se tu sentiu isso quando você foi estudante, mas eu lembro que a gente pouco falava com ele, que era como se ele tivesse que ser cuidado, ele era alguém cuidado, não podia ser tocado. A gente não tinha nem permissão assim para estar interagindo. Ou se não tinha permissão, a gente não sentia essa mediação. Ninguém falava, ó, vai lá, senta lá, brinca com fulano. E daí Sim. as crianças saem correndo e eu lembro que ele ficava sentado e a gente não interagia com ele. Não, o quanto isso é triste. E daí hoje, graças a Deus, a gente diferente, em outros tempos, porque a legislação também é recente, tudo vem nos anos 2000 praticamente, né, 99 para cá. A É, gente pode promover diferente para os nossos filhos e para as pessoas que virão, né? Porque eu, eu, na muito triste. verdade, não senti muita dificuldade, não sei se porque eu era uma pessoa que falava demais, tagarela, então eu me fazia estar presente no meio, mas dos colegas em si eu não senti. Claro, sempre tem uma exceção ou outra, né? De questão de exclusão, de algum preconceito, mas a grande maioria eu era muito bem aceita. Pelo contrário, a minha melhor amiga surgiu na escola. E outras Ai, que amizades que eu levo até hoje por causa dessa questão de ter sido bem aceito pelos colegas. E a grande maioria dos professores eu não tive problema. Eu tive problema para entrar, quando eu entrei, que eu quis entrar na mesma escola que meus primos, e a diretora deu a vaga e depois me tirou a vaga, mesmo a minha mãe explicando toda a situação para ela, toda a minha característica da minha deficiência. Na época aconteceu isso, e aí depois eu fui estudar todo o primeiro grau no Estado em função desse preconceito, mas foi ali da gestão, né? Do da, restante, depois deu para contar nos dedos. Então, a grande maioria foi positivo para mim mesmo. Que eu queria te perguntar depois que aí quando veio a tua segunda filha, como que foi essa questão das duas juntas? Como que ah, vocês se adaptaram nesse processo? Aí já tinha que dividir o tempo, né? Tudo. sim, a Luísa, a gente planejou ela assim uns 2 anos praticamente, sabe? Entre consultas médicas para ver que tudo desse certo. E é claro, com certo receio, sim, porque como é que a gente dá conta se nascer com deficiência também, né? Mas aí a É. gente chegou ao ponto que não era isso. Não era esse o ponto, sabe? Se ela tivesse que nascer com deficiência, a gente estava preparado para enfrentar mais uma gestação. Estava melhor Porque ainda preparado. estava preparado. Porque a gente pesou também a possibilidade da adoção, né? Ah, vamos Sim. adotar ou vamos ter outro bebê? Aí a gente achou que o fato da barriga, dos 9 meses, da Luana ver esse bebê se desenvolver, que ia ser bom para a Luana, que ela ia ter esse convívio com a gestação, que ia ser legal para ela também, essa irmã. E sim, foi realmente assim. Hoje, eu vejo que se eu tivesse adotado, não teria feito diferença nenhuma, sabe? Ela, Sim. como irmã, teria se dado bem com esse irmão, de onde quer que fosse da barriga, ou enfim, que para ela isso não faria diferença, mas foi bom, assim, a Lu curtiu muito essa gravidez, foi uma gravidez mais ou menos tranquila, porque a Luísa nasceu prematura, eu tive que fazer repouso, teve perda de líquido, aí eu tive que ir para o hospital, enfim, foi uma correria, sabe? Ela quase nasceu de 6 meses e pouquinho, eu cheguei à conclusão de que não, realmente gestação para mim não quero mais. E agora já com 40 Chegou à anos, conclusão também que você é uma grande batalhadora, porque conseguiu dar a volta em todas elas. Né? é, quando eu fui para o hospital que disseram que ela ia nascer, deu aquele baque, sabe? Mas foi breve e eu respirei e foi bem assim mesmo. Eu disse, vamos lá, vamos de novo. Se é para ser tudo isso de novo, vamos de novo. Mas não precisou, eu pude fazer repouso e ela nasceu desde 8 meses e nasceu bem, não precisou de UTI, foi uma outra situação. Eu estava com 32 anos quando ela nasceu, então assim, com aquele relógio biológico dizendo, se tu quer ter outro filho, é agora, não vai esperar ter 40 anos, né? Foi por isso que eu achei melhor e segui o conselho de uma colega que trabalhava comigo, ela disse, tu vai se formar, quando tu terminar a faculdade, tu vai querer atuar na tua área, né? Então, se tu tiver um bebê depois, vai ser mais uma novidade. Então, tem agora, no decorrer da graduação, que quando tu tiver formada, o bebê já está mais crescidinho, já está uma mocinha, e para ti fica mais fácil dar atenção para tua carreira. E eu concordo em gênero, número e grau com essa colega. E é engraçado que ela tinha filhos e era mais jovem que eu, mas foi um conselho muito bom. E eu acho que ela tinha toda a razão. Deu tudo certinho, exatamente. Quando a Luísa nasceu, ela nasceu em 2012 e eu me formei em 2016 ainda.
Então a Luísa já está grande agora, eu realmente consigo, tô com os 40 anos conseguindo dar esse olhar para a minha carreira, para as minhas, para o meu profissional também. E era algo muito importante para mim. Eu nunca consegui me imaginar como dolar. Eu sempre quis estudar, sempre quis fazer outras coisas. E como conseguir conciliar, não digo que foi fácil, né? Sempre que não Sim. foi fácil. E é necessário a mãe também poder ter essa oportunidade nessa questão. Sim. E é o olhar para a mãe também, porque a gente se volta tanto para o filho que a gente se esquece da gente. Sim, E não é fácil lembrar da gente. Eu já passei assim, um ano sem pintar o cabelo, sem dar aquela retocada, porque são muitos compromissos. Mas aí as coisas vão se ajeitando, a Lu também bem mais velha hoje, muito mais tranquilo o cotidiano, conseguindo pegar algumas coisas, tendo esse tempo para a gente poder dar essa respirada, muito mais calmo. e o que Não sei se eu eu respondi. acho muito interessante da Viviane, como que você leva, porque apesar de tudo é uma mãe jovem ainda, como você Obrigada. conduz essa questão, porque eu vejo assim, é muito tranquilo e como a independência que você tenta dar para as duas e como elas são amigas, né? Elas se dão super São, bem. Eu acho que é são muito muito parceiras. interessante essa questão. Eu digo que se eu estou acertando em algo, é em estimular essa parceria das duas, sabe? Essa troca Sim, entre elas. E era uma coisa que eu tinha medo, porque para mim uma derrota, né, nessa trajetória da maternidade seria a menor, principalmente, né, dizer para mim que eu tive ela para cuidar da irmã, esse tipo de coisa que a gente escuta. E não, nunca sim. foi. Nós tivemos dois filhos porque nós desejamos esses dois filhos, e se eu tivesse, é claro, engravidado de um terceiro, ele seria desejado também, amado e cuidado. Na minha concepção de maternidade, eu jamais colocaria o seu pessoal, eu sempre digo para ela que ela tem que se amar primeiro. Primeiro eu me amo, depois eu amo o outro. Porque eu não posso dar Sim, aquilo que eu não tenho. Se eu é. não consigo gostar de mim, como é que eu vou dividir esse amor com mais alguém? Então eu sempre peço que ela cuide dela, que ela se ame, que ela tenha os sonhos dela. Se ela quiser viajar, ela vai viajar. Se ela puder, enfim, o futuro a Deus pertence. Mas que ela não seja, de maneira nenhuma, a cuidadora, a provedora da irmã, mas que sejam apoiadoras, que sejam amigas, que se queiram bem. Se essa sementinha mantiver como é hoje, tá, o meu trabalho está ganho na vida, sabe? Se essa sementinha de carinho, de amor, de troca delas, e elas se abraçam, elas se beijam, elas se dizem quanto são importantes. A mais velha, a Luana e Luísa, acho que esses nomes vai dar uma confusão, hein? Ela tem um amor pela irmã dela, um carinho. Sim. Quando esse bebê nasceu, esse bebê realmente foi um presente para ela. Eu digo para a mais nova que a mais nova nunca vai pagar, talvez, esse carinho, porque ela tem um cuidado, um zelo. Ela nunca chorou, nunca fez birra, nunca disputou com a irmã. Ela ela É pegava no uma, colo, ela cantava, ela levava a fralda para o banheiro. E a gente tem medo quando vai ter um segundo filho, que tu já tens um filho com deficiência, que às vezes tem sim. alguns cuidados a mais, de como é que vai ser essa relação, como é que você vai dar conta. E o primeiro ano foi bem difícil, escovar o dente Sim, de duas, trocar a fralda do bebê, atender das coisas da Lu, porque ela era pequenininha, tinha 6 aninhos, né? Foi sim. bem difícil esse primeiro ano. Mas quando a Luizinha foi crescendo e ajudando, hoje eu digo, vai para o banheiro, uma atende da outra, uma ajuda a escovar o dente da outra, se ajudam a esticar as cobertas do jeito que conseguem. Agora a menorzinha está aprendendo a ler, então ela já ajuda a mais velha. E eu vejo quanto a Luana cresceu com Sim. a Mana lendo, quanto ela também conseguiu se desenvolver, sabe? E eu me encanto mesmo. Para mim, Não, é eu o meu vejo olho. isso como uma coisa muito natural, porque eu não sei em casa, elas devem ter as brigas dela, mas no dia a dia, em ambientes que elas estão juntas, elas estão sempre se ajudando, sempre se apoiando. Aí uma faz, a outra quer imitar, mas imitar pelo lado bom, né? Por admirar a irmã, por gostar do que faz. Até a Luísa, ela é mais na dela, mas aí ela participa das aulas de dança porque a irmã está fazendo também, né? Ela tem a questão da característica de ser mais, de prestar atenção nos detalhes, né? A Luísa, É, né?
A Luísa, ela é mais introspectiva, ela é mais na dela. A Luana já sai abraçando, é mais assim carinhosa com todos, mas eu acho que elas se complementam ali nesse fio, Sim, sabe? Claro, tem as brigas, tem o mãe não sei o quê, tem o puxão do cabelo. Às vezes eu sim. quero pegar as duas e botar de castigo uma em cada canto. E Uhum. tu diz que tu vai tirar ali, estão no computador, não vou te deixar assistir computador. Aí elas já dão uma acalmada. E outra São coisa que eu uma... acho bem interessante, até aquela conversa que a gente fez aquela vez indo para o surf, de tudo que você falou, de como que você lida até com as duas e leva as duas, e também, pelo menos me parece, não sei como o teu marido divide muito bem essa responsabilidade, porque ele é pai também, tem que fazer as Sim, coisas sim. igual como É, todo mundo, né? Como a mãe também. eu vou trabalhar, quando eu vou para a escola, né? Eu vou trabalhar e eu não deixo o almoço pronto, não tem essas coisas. Ele se vira, ele vê o que precisa. Se eu não estou em casa, todas as situações. Se eu estou em casa, a gente partilha, sabe? Não tem Sim, essa coisa de não. Sempre. Quando eu era pequenininha, a Luana mamava na mamadeira, né? Então eu dava uma mamadeira, dali 3 horas ela mamava de novo. Eu dava uma, ele dava outra. Então tinha uma troca muito grande. Quando a menor nasceu, eu lembro que a primeira fralda no hospital que trocou foi ele, e a enfermeira entra e diz, nossa, paizinho, trocando. E ele olha com a cara e diz, sim, tô trocando, porque para ele era uma coisa tranquila. A gente já estava acostumado a lidar com o bebê e não tinha sim. esse receio. E a Lu, a mais velha, era tão pequenininha que realmente a gente aprendeu com as enfermeiras no hospital a dar banho, a fazer as coisas, e ela era tão pequenininha que tu tem que ter um jeito assim tranquilo de mexer com o bebê, não tem que ter medo. E foi tranquilo, sabe? Essa troca realmente é bem presente. Sim, eu acho, na verdade, que isso deveria ser mais presente em todas as famílias. Por isso que eu até friso, porque, primeiro, que nem a gente falou, fácil não é para ninguém, mas aí tu abandonar a família porque nasceu com deficiência, eu não acho isso nada interessante, né? Nada, Mas né? se tu se abraçar e fazer junto, fica um pouco menos pesado, né, para os dois, né? Sim, e como a gente cresce junto com a criança e as Sim, pessoas com deficiência, como a gente cresce. Eu costumo dizer que teve a Viviane antes de ser mãe e a Viviane que nasceu junto com a minha filha. Aquela mãe com que nasceu certeza. junto, além de ser uma mãe, como qualquer outra mãe, é uma mãe de uma criança que tinha algumas necessidades diferentes. E para ver as possibilidades, para a gente não ficar só olhando o que ela não consegue, tá? Ela não consegue isso agora. Talvez Sim. consiga no futuro, mas ela consegue isso, 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 e a gente vai trabalhando nas possibilidades e vou abrindo o caminho onde precisa ali, né? Botando do lado dela. De dizer assim, olha, meu bem, ela traz para mim ler algum papel. Ela diz, mãe, lê para mim. E eu digo, você também consegue. E do jeito Sim, dela, ela vai aflorando. Talvez chegue um ponto que ela se canse disso, não sei. A gente está esperando a adolescência, né? Mas sim. até que aquele ponto não chega, a gente segue traçando esse caminho, né? Para que ela Mas seja feliz. isso é uma questão que eu acho que eu também enxergo assim que pessoas sem deficiência também têm um processo. Alguns demoram mais, claro, ela tem a questão da particularidade Uhum, da deficiência, em algumas questões atrasar um pouco, mas uhum, quantas pessoas que não têm deficiência e demoram mais para aprender a ler, para entender, para interpretar um texto, para fazer da matemática, então uhum, tem que se trabalhar junto e tentar ver qual que é a melhor situação para ela, né? uhum, Para ela e para os outros. uhum. Então, eu acho que isso é uma coisa que talvez a gente tem que tentar tirar da nossa mente que todo mundo vai no mesmo barco, no mesmo padrão, né? E não é, isso não é só da deficiência, né? Sim. E E, desconstruir, perdão, é, e pode falar. desconstruir esse estigma de que tudo é possível, ai, que são maravilhosos, que não sei o quê, essa coisa do exagero, sabe? O exagero. Sim, que bom que algumas pessoas conseguiram, mas algumas pessoas não são a maioria. Poder olhar para Sim, dentro da sua família. Os bons exemplos são para a gente poder compreender e aprender com eles. Mas não quer dizer que todo bom exemplo sirva para minha família. Que muita sim. coisa eu aprendi com outras mães de outras crianças com síndrome de Down. Mas nem todos os exemplos dessas outras famílias cabem para minha, porque cada um tem a sua Sim. estrutura, cada um vive do seu jeito, cada um tem aquilo que está preparado. Ah, eu, Viviane, consigo sentar
e consigo passar o conteúdo com as minhas filhas e fazer uma aula mais lúdica agora, nessa época de isolamento. Nem toda mãe tem isso, e não tem obrigação de ter. Mas talvez essa outra mãe gosta muito de cozinhar, pode sentar com a criança, ler uma receita, ou na hora do banho tem uma coisa diferente, dá pra cantar uma musiquinha. Aonde que eu consigo fazer de uma forma que eu me sinta bem, que eu me sinta feliz e que eu seja que eu consiga promover para o meu filho também essa sensação, essas alegrias. Sim. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta mais para fazer, sinta à vontade, tá? Não tenham vergonha que nós respondemos tudo. Pelo menos o que a gente sabe, né? Luísa, vou chamar ali e vamos ver se vem. Isso, ver se elas vêm um pouquinho para aparecer e mostrar. A Luana também, ela é dança gaúcha que ela dança na escola? Não, ela dança só contigo mesmo. Mas ela tinha feito ou era da festa junina, porque na festa junina ela também fez alguma Não. apresentação, né? Ah, sim, ela sempre participa nas apresentações e ela estava indo fazer umas aulas de dança comigo agora, antes de vir o isolamento. A gente estava dançando numa academia com uma prof. O objetivo de cuidar da saúde. Tudo bem? Tô com saudades. Pior que eu acho que esse período vai se prolongar ainda um bom pouco, né? Pra gente se ver. Acho que vai. Vai. Acho que vai. A Lu é tranquila, sabe? Para ficar em casa ela gosta, porque, enfim, gosta de computador, tablet. Ela gosta de ficar em casa. Fez todas as atividades que a gente mandou à distância, né? Agora deu uma paradinha, mas estava sempre ativa, mandando os vídeos para mostrar o resultado. Gostei. Elas gostam bastante de fazer as atividades. A gente está no grupo do estágio e bem bom, assim, ela está fazendo bastante as atividades. Aham. A minha mãe aqui postando que também ela também foi com 26 anos e que ela não se arrepende de tudo que ela fez e faria tudo de novo. Tchau, Ana! Eu também. Eu não consigo, a gente não consegue imaginar uma outra forma, né? Não consegue, é melhor. Agora, que outra questão que eu me lembrei foi o do Léo, né? O Léo também, ele é síndrome de Down, e quando ele vinha no processo do meu trabalho de conclusão, às vezes o meu pai também estava presente no sentido de frequentar ali, né, o espaço, tudo. E meu pai, quando ele viu que ele sabia ler, também pressionava um pouquinho. Aí não sei se ele gostava ou não gostava de ser pressionado toda hora para tentar entender, tentar formar sílabas, que aí você falou dessa questão, então, que é uma outra questão que eu vejo, assim, porque às vezes quando a gente se empolga, que dá resultado, a gente quer pressionar para que a pessoa vá sempre, né? Então, aí tem horas que ela nem quer mais ver as letras na frente e a gente continua cobrando, né? A Lu fica braba, sabe? Se ela não consegue, você fica insistindo, ela fica braba, sabe? Tipo, se recusa a falar. Mas melhorou muito, tem melhorado muito, sabe? Perto de como era, que há um tempo atrás ela, tipo, se recusava, anos atrás, até a pegar os cadernos. Ela melhorou bastante. Hoje ela já consegue caprichar na letra, mas falta algumas coisas básicas, como entender o início e o fim da linha, o que é um parágrafo. Ela não tem construção, na verdade, mas estamos a caminho. Estamos tentando. Digo assim, em sentido não de insistir no mesmo dia, mas aí cada semana que ele vinha, cada vez que ele vinha, pedia algo, mais um pedacinho, mais um pedacinho. E aí comprei ele, isso já não era mais novidade, ele levava numa boa, era bem tranquilo, mas às vezes, de tanto a mesma pessoa te pedir a mesma coisa, às vezes tu não gosta, né? Então... E anos também, né? Porque a gente está num processo de alfabetização de que 7, 8 anos já. Então são 8 anos já que, realmente, eu não sei o que vai ser da adolescência. Como é que vai ser esse futuro? O que ela vai querer? A gente segue oferecendo e estimulando, mas talvez chegue um momento que realmente, olha, não quero, sei lá, enfim, ou quer, ou daqui a pouco se desperta, não sei. A gente tem que estar preparado para entender e poder promover. É o nosso papel. E fazer com que a sociedade esteja presente, e ouvindo, e nos ajudando. Que a escola esteja, não sei se ela vai fazer ensino médio, não sei, ainda não sei. Sim, isso também tudo depende de cada pessoa. Não sei. Deixa acontecer, não atropela
as etapas. Quando chegar na fase mesmo, aí vamos pensar. O que eu gostaria também que você pudesse falar para nós, assim, pode ser de forma breve, de como que foi o período das outras etapas fora da escola. Em casa, como que a Luana faz as coisas dela, eu sei que ela tem independência, na rua, se você deixa ela começar a pegar ônibus, fazer algumas coisas sozinha, não. Sem ônibus Você acha que ainda. ela ainda é muito nova, apesar que ela é pré-adolescente já, né? Não, mas tem a questão da leitura, né? Para ela pegar um ônibus, tudo bem que nem todo mundo que pega ônibus tem que ser alfabetizado, né? A gente tem outros Sim, sinais ali que podem, o número, enfim, o horário, tem outras coisas que ajudam. Mas intelectualmente ela não está madura, né? sim. Para ter a conduta e o comportamento que um adolescente tem ainda. Pelo menos eu não Uhum, sinto isso. Ela não me deixa segura. Eu tenho um mercado na quadra de casa. Eu ainda uhum, não me sinto segura porque ela não sabe fazer contagem, de saber se vão dar o troco para ela. Ela ainda não me passa essa segurança para que eu diga vá. Mas assim, ela tira o lixo, ela estica os lençóis da cama. Eu ainda dou tarefas pequenas. Se não orientar, tem a questão do banheiro, o aluno vai ao banheiro ainda se não mandar. Ela, por mais que sim. ela se sinta, ela não, ela é como se não se percebesse, é como se o corpo não conversasse direito com ela ainda, sabe? Então ainda preciso estar de olho. Questão da higiene, se comeu, se eu não orientar, ela não faz a limpeza da boca. São coisinhas que pô, não é difícil, mas que ainda precisa de um olhar, Sim. sabe? Ainda ela não tem Ou, esse desenvolvimento ainda que a ou gente. será que ela tem vergonha de fazer com outra pessoa e só se sente bem fazendo contigo? Isso você nunca prestou atenção? Ela sempre teve o apoio da escola. Na verdade, é que se ela não é lembrada, ela não vai ao banheiro, sabe? Se a gente não Sim, diz, ó, Luana, tu vai, e não disser, vai mesmo agora, nesse momento, porque senão ela fica 4, 5, 6 horas sem o banheiro. Eu já tentei deixar em casa também. E ela conversa com todo mundo, e esse uhum. conversar com todo mundo me deixa insegura, porque daqui a pouco esse todo mundo pode ser uma pessoa Sim, maldosa, né? pode, pode. Pode ser uma pessoa maldosa e deixa insegura. Esse de não perceber a maldade alheia, ainda não faz essa leitura de quando estão querendo se aproveitar dela. O material da escola, às vezes, aparecia quebrado, sumia, ela não sabe quem pegou. São coisas pequenas, mas são coisas que para ela pegar um ônibus, ela teria que ter resolvido isso, acho, sabe? Ou pelo Sim, menos sim. ter uma boa E orientação também, espacial. e também tem, por mais que essa segurança só vai vir para você quando acontecer, quando você vê que ela consegue, você também tem que estar bem, né? Não, não adianta querer Eu dizer vai para tu ter independência e aí depois se acontece alguma coisa, ficar se culpando. Aí não dá, também tem que ter o processo da mãe Eu também. sempre, eu sempre desafiei ela, sabe? Não que eu tenha Sim, medo extremo, não. Sempre desafiei. Quando ela tinha 2 aninhos, eu lembro que a terapeuta ocupacional, talvez foi um entendimento errado meu, pode ter sido. Mas ela dizia assim: eles são incapazes de abstrair, tudo tem que ser concreto. E um dia tinha um papel no lixo, no chão ali um papel, uma bolinha de papel, sabe, que a gente amassa para criança sim, brincar. E eu disse pra ela: pega e põe no lixo. E o lixo ficava no outro cômodo. E ela pegou a bolinha, foi no outro cômodo e botou no lixo. Pode ser uma coisa boba, mas para mim naquele momento ficou claro que ela lembrava onde era o lixo, que ela sabia o que sim. fazer com a bolinha de papel. E o lixo não estava na frente dela, ela tinha que lembrar que estava no outro cômodo. Uhum. Então, naquele momento, eu vi que ela podia ser desafiada e cada vez mais, por uma coisa boba. Então, sim, eu pretendo desafiá-la para que ela faça isso, e a gente tem conversado muito sobre a ida à escola, que a escola fica a Uhum. 2 quadras. Então, para que ela vá à Sim, escola sozinha e volte. E acho que ela consegue, mas ainda vamos observar, porque tem que atravessar a avenida sim, tem tem que muito carro, acompanhar um período, mas, né? mas acho que isso vai acontecer sim. A gente vem Vai, trabalhando para vai. isso. Tipo, na escola eu já dou tchau para ela no portão, para que ela já entra sozinha, vai para sua fila, eu não acompanho. Quando ela começou a escola, eu me preocupei muito que ela ficasse na fila com os demais colegas, no seu lugar, porque muitos ficavam na salinha onde tinha a entrada da direção. Eles sentavam lá e eu digo, por que ficam lá? Aí o cuidador vinha, buscava a criança e levava para a sala. Tá, mas ela não pertence à turma? E por que ela não pode estar na fila? Tipo, aquilo não, Sim, eu não entendi, não. Era uma coisa boba, mas era um gesto que acontecia e que era de isolamento, que era de sim. separar os alunos. Então eu fiz com que eu fui direto para a fila. E eu vi que esse movimento foi feito uma conversa e outras crianças hoje não existe mais essa linha. Aquela salinha não Uhum. existe.
Nenhuma sim, criança com deficiência fica naquela salinha mais, naquela entrada. Todas vão para a fila. A não ser alguns casos, tipo o espectro autista, que ele não pode ir com aquele barulho todo, então ele chega um pouquinho depois que o sinal bate e vai direto uhum, para sua sala, para encontrar um ambiente mais silencioso. E não são todos, é aquele aluno em questão. Algum caso que precise, que é para respeitar, né? Somos sim, desiguais nas porque nossas além vivências. da estrutura escolar, os alunos também têm que ser preparados para receber essa, né, essa pessoa. E o diálogo em sala de aula, né? Porque o que acontece? Eu dou aula para adolescentes. Eu recebi um adolescente há pouco tempo que ninguém da turma, isso no ensino médio, ele está no segundo ano do médio, ninguém da turma sabe que dificuldade ele tem. Sabem que ele tem Sim, um CID. Ah, ele tem um CID. Que CID é esse? Ou seja, ninguém sabe. Estamos no ensino médio, é um adolescente de 16, 17 anos, que não é conhecido, que não se é, entende o que acontece e que as pessoas ainda não dialogam. Eu cresci assim, mas eu esperava que as coisas melhorassem, né? A gente espera que as claro. coisas melhorem. E o aluno não sabe nem o que está fazendo lá, né? Enfim. Mas é que tem essa questão, né? Que eles querem o sítio, porque é isso que dá o Uhum, amparo para a escola, mas uhum. às vezes esse CID também tu não sabe nem o que fazer com ele, né? Tu nem Sim, sabe o não que pode é ser esse vazio. CID. E que bom quando o CID chega, porque quando o CID chega, a gente tem Sim. informação. Agora eu tenho que fazer Uhum. alguma coisa com a informação, né? Eu tenho que botar essa Uhum. informação para trabalhar. Aonde, como eu trabalho com esse aluno, qual a informação que eu dou, como é que está o aprendizado, eu traço os caminhos. E isso eu posso traçar mentalmente. Que também a questão do pedagógico exige muito registro. E registro Sim. exige tempo. Tempo para registrar, principalmente, coitados, professor, eu falar dos professores de novo. Mas tempo para Ah, registrar exige do professor sim. um tempo fora de sala de aula. E às vezes a Uhum. gente não tem esse tempo. Se ele tiver 2 turnos de trabalho, que tempo ele para fazer todo esse planejamento? A gente precisa É. amparar e dar mais tempo para que ele possa planejar em aula. E daqui a pouco tem que ter o coordenador pedagógico junto, acompanhando esse processo. E aí, já que você A gente, falou nisso. Oi? pode falar, Beta. Aí minha mãe falando de novo, bem certa você de tudo isso. Tá duas mães aí forte na Eu, situação. Mas que você falou do parecer, fala um pouquinho para nós, porque eu vejo assim que às vezes é difícil para o professor colocar o parecer de uma pessoa que tem uma deficiência. E também vejo a dificuldade do parecer que os pais esperam, né? isso é sempre, né? Com É, qualquer criança. A gente lê o parecer sempre com o olhar. Eu vejo pelas duas filhas, né? Quando eu leio o parecer, às vezes a gente concorda ou não concorda. Um cuidado que eu acho que seria legal é que quando se fala em criança com deficiência, o parecer sempre é muito afetivo. é, Que bom que a criança é acolhida e amada e que ela tem um bom círculo de amigos. Mas na escola a gente espera o pedagógico. Existe essa sim, ansiedade de, tá, onde é que foi que ela melhorou? Conseguiu é, avançar nos números e nessa entra em conflito com essas séries, né? Quando a gente passa da sexta série, às vezes o professor desconhece esse aluno, ele tem pouco tempo com ele, a responsabilidade cai muito sobre o professor do atendimento especializado. O professor do atendimento especializado atende 30, 40, 50 crianças, é complexo. O trabalho, e a sim, gente tem a sim. esperança de que eles possam dar continuidade aos processos de alfabetização deles. E não apenas a questão afetiva. Uma mãe uma É. vez me disse que se ela quisesse que o filho socializasse, eles iam na piscina só, eles iam na dança, eles iam nas artes, iam no Mas teatro, é, que a mas é. socialização se dá em vários espaços, né? Mas ela não deixa Mas, de ter enfim, razão, porque e existe essa dificuldade também de entender que às vezes a evolução pedagógica ou qualquer evolução que seja, ela pode ser pequena, mas ela aconteceu. E também dessa questão do quanto que a gente espera, o que, que é essa melhora, né? Essa evolução de cada pessoa. Eu acho que é por isso que se tem essa dificuldade de colocar, né, no parecer e depois ainda colocar só essa questão da parte afetiva, né? não, e o processo de alfabetização, ele não se dá só na escola, assim, os pais Sim, têm que ser viabilizadores também. Assim como eu sento com meu filho que não tem deficiência, sei lá, 30, 40 minutos para fazer um tema de escola, que eu tire esses 30, 40 minutos e sente também com meu filho que tem deficiência. Porque se eu não sim. tiro, a escola sozinha não vai fazer isso também. Uhum. É de ter essa parceria, essa troca, de estar informando para eles como está sendo. Agora, sim, eu tenho muita dificuldade. Eu, como mãe, não consigo fazer. Não tenho o dom para isso.
Então, que eu possa refletir, também comunicar à escola que é difícil, para que a gente Sim. possa fazer pelo melhor para a criança. Porque quando eu me omito, paro de falar das dificuldades que eu tenho, eu também não consigo avançar com outros caminhos. O professor não vai adivinhar. A pessoa de fora não sabe o que acontece, né? Como eu lido com isso? E daí, se eu fico dizendo que eu tentei, mas no fundo eu não consegui, e eu também não digo que eu não estou conseguindo, o único prejudicado vai ser meu filho. Não vai ser Sim. nem eu, não vai ser nem a escola, é meu filho que está sendo prejudicado porque eu não consigo ser sincera nas dificuldades que eu também encontro, nas dificuldades que eu É, acho pelo caminho. é nítida a diferença que tu enxerga, independente da criança, que tem o acompanhamento dos pais e o que não tem o apoio dos pais. Em todos os sentidos, né? Não, e esse apoio não é que nem eu disse agora, não é que eu tenho que fazer tudo. Talvez eu Sim. não consiga fazer, mas eu preciso abrir para que alguém me ajude para fazer. E a questão do cuidado com a mãe, principalmente as mães que são abandonadas, que os pais vão embora e que ela lida com todas essas situações sozinhas, Uhum. é mais difícil. Mas ela tem que admitir em algum momento que ela precisa de ajuda e onde está alguém que Sim. ajude. Se não tem ninguém que ajude, aí a gente vai ter que puxar um pouco a Mulher Maravilha, não tem muito o que fazer. Desistir não Pedir, dá. né? E a gente Mas aceitar que a gente precisa de ajuda, né? Que pode ter aceitar. uma rede para ajudar. Nesses 14, quase 14 anos da Luana, em vários momentos, emocionalmente, eu fiquei muito mal. Em vários Claro. momentos. Não por ela, mas pelo excesso de atividade, pelo excesso de atividade que eu tinha para fazer. O cérebro constantemente pensando nas inúmeras coisas, nos compromissos, nas datas, nos prazos. E nesses momentos, se eu não tivesse apoio, eu não me levantaria. Eu não iria Claro. resistir. Quando eu estava fazendo o trabalho de conclusão de curso, a Luana, naquele ano ali, eu dei uma aliviada, tipo assim, cobrava menos dela, deixei ela mais à vontade na escola. Falei para a prof, olha, eu não vou conseguir fazer esse tema junto, preciso de mais prazo, ou faço em 2, 3 dias, porque eu preciso entregar meu trabalho também. Então, assim, Sim. de dividir, de não me sentir que eu estava negligenciando ela, mas de sentir que eu precisava priorizar naquele momento para poder fornecer depois. E quando a Luizinha nasceu, foi o ano que a Luana foi para a primeira série. Então, assim, Sim. tem um bebezinho novo que exige vários cuidados de bebezinho Claro. e que teu filho está trocando da escola de educação infantil indo para o primeiro ano do ensino fundamental. Então, naquele momento também era algo que era importante para ela, que eu tinha que dar atenção dela para o primeiro ano, Sim. mas eu tinha o bebezinho. Neste momento eu não tinha calculado direito as coisas e foi um choque. Então, eu não conseguia acompanhar muito o aluno no primeiro ano de escola porque eu também tinha um bebezinho em casa. Sim. Mas tá tudo bem, deu tudo certo, sabe? Sem Tudo se culpa. entende, né? E não tem que ter uma cobrança em excesso, tem que ser suave e tranquilo isso. Eu Não acredito que nós foi. estamos quase chegando no nosso limite aqui do Instagram. Se tu quiser Beleza. agradecer, falar alguma coisa, divulgar algo teu, fique à vontade, deixar alguma mensagem. Bom, eu agradeço primeiro o teu convite, Beta. Agradeço as pessoas que se dedicaram a escutar a gente aqui, quem depois vier escutar a live. E Isso. dizer assim que isso é muito particular. Eu peço desculpa por qualquer coisa que não vá de encontro com o que as pessoas acham, mas eu estou falando da minha vivência, da minha experiência, Experiência. e estou aprendendo, né, aberta a estar sempre conhecendo e aprendendo de novo. Sigo estudando, estou fazendo uma pós agora em política pública, porque a Uhum. legislação sempre me aproximou muito da questão do direito, e se a gente não Sim. conhece as leis, a gente tem mais dificuldade. E vamos à luta, vamos ser guerreiro, estamos juntos para o que precisar, né? Enfim, se alguém quiser me chamar no privado, trocar alguma ideia, precisa de alguma informação, a gente está aí. Uhum. Porque esse tema daria muitas lives, né? Daria para a gente conversar muitos assuntos, mas vamos deixar assim com gostinho de quero mais. Quero te agradecer por ter aceitado. Eu falei que era para você vir e insistir um pouquinho, porque sabia que tinha muito a contribuir. Como eu vou convidar outras mães, outras pessoas que têm no dia a dia essa situação ou outras situações para colocar, porque nada mais do que quem está nisso, né? Para nos ajudar e mostrar o que precisa ir para frente. O que está bom, o que não está bom e o que precisa melhorar. Né? Muito obrigada Uhum. mesmo. E a gente se encontra, acho que quando terminar todo esse isolamento. Até Verdade. Abraço. mais. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.